sou Juliana Marsola, eu mexo com móveis planejados há mais de 15 anos aqui em Presidente Prudente e tudo começou desde sempre, que o meu pai sempre foi marceneiro e a minha vida toda foi dentro de uma marcenaria. Então, quando a mãe precisava sair, com quem eu ficava? Com o meu pai na marcenaria. Então, a gente vai vendo e conversando e o tempo todo ali no meio dos marceneiros. E isso no ramo da marcenaria, uma mulher, né, trabalhando com isso, às vezes as pessoas até gostam, porque é um mundo feminino, né, muito mais feminino, né, para quem vai comprar. E aí existe muito preconceito em relação a isso. E aí eu falei, não, pai, eu vou seguir outro caminho e fui trabalhar com administração de empresas, gerenciamento e tal. E aí tive o meu primeiro filho, aí o segundo filho, aí eu falei, é melhor eu empreender, porque aí a gente consegue melhorar o tempo, as coisas, e aí eu decidi engrenar, né, nos móveis planejados. E nisso, antes, né, de me casar e ter as crianças, eu tentei, só que aí você pensa, trabalhar com o pai, nesse mundo tão masculino, não deu certo, estava atrapalhando a nossa vida familiar, aí eu saí. Aí depois eu já tinha feito um investimento na marcenaria dele, na questão de estrutura, né? Porque a gente que é mulher sabe que a estrutura é muito importante. E aí eu falei, não, eu vou seguir meu caminho. E aí depois disso eu engrenei, mas assim, desde que eu me conheço por gente, que entrou computador e tudo mais, o que eu fiz? Sempre ajudava o meu pai, emitir nota, nessa parte do administrativo, sempre fui eu que cuidei desde sempre. E aí agora, né, passamos por muitas coisas, meu pai aposentou, eu fiquei com a marcenaria dele, aí acabou não dando certo. E aí com isso eu fechei, fui trabalhar de vendedora de móveis planejados em algumas marcenarias, duas na verdade. Duas marcenarias que me deu um know-how também muito maior, porque às vezes quando você lida com todas as coisas e ali depois o meu foco para vendas, aí eu falei, eu nasci para vender móveis planejados. É isso que eu gosto de fazer. E aí com isso eu decidi, juntamente com o meu marido, a pensar em um escritório, em algo meu, voltar às minhas origens de ser eu que conduzia, porque o fluxo de venda estava muito grande, né, para mim, e as marcenarias que eu estava trabalhando não estava tendo a capacidade produtiva para me atender e atender a demanda deles. Eu falei, não, eu preciso me reestruturar, eu preciso ver o que eu vou fazer. E aí dentro da pandemia eu falei assim, essa é a hora, eu vou. E aí com isso a gente está fazendo a terceirização só da mão de obra, então o cliente faz o projeto, a gente decide tudo, eu compro o material e mando para as marcenarias. Então hoje eu tenho 6 marcenarias parceiras que fabricam para mim. Então assim, não embola, não atrasa e fica melhor na questão de gerenciar isso. Então eu posso atender uma demanda muito maior de clientes dentro de um prazo do que eu preciso. Então isso para mim está sendo cada vez mais estruturado e está sendo maravilhoso essa parte, né? E com isso, a gente, com a parte dessa de movimento e de prazo, que isso é uma coisa que eu sempre priorizei, a gente também está fazendo a parceria com a representação da Imobal, que ela é uma empresa que ela ela é modulado e sob medida. Então eu parti para o lado do sob medida, que é das minhas origens, né, do que eu sempre quis para mim. Então escolhi a Imobal com muito carinho, porque ela é feita da forma com que a gente faz na marcenaria, mas também com acabamento diferenciado pelo fato da gente ter máquinas industriais que tem um valor agregado bem maior, então ela dá uma qualidade melhor na questão de fitagem, de corte. Então eu escolhi a Imobal por isso. Ela faz para mim o travamento todo em madeira maciça,
ela trabalha 100% MDF, então como existe esse preconceito do MDP, principalmente aqui na nossa cidade de Presidente Prudente, fez com que eu escolhesse a Imobal, porque ela é 100% MDF, é 100% da forma com que eu trabalho, 100% sob medida, e é a marcenaria que eu cresci e que é a marcenaria artesanal que eu acho que dentro dos móveis planejados é o que precisa. A gente até brinca muitas vezes, né, quando os marceneiros têm um preconceito, assim, né, a gente não conta pra eles, mas a gente chega e aí eles têm assim, ó, nossa, né, olha aqui quem tá querendo falar, e aí na hora que a gente chega, fala assim, ah, mas é assim, assim, assim que tem que fazer, porque como era muito, todos os dias ali, você olhando, sabendo como que monta, sabendo, então assim, pra mim, tem uma facilidade enorme, e aí eles acham que a gente não domina do assunto, e aí depois essas barreiras vão sendo quebradas, e aí hoje a gente às vezes recebe ligação, Ju, como que você faria dessa forma, para a gente poder fazer tal coisa, qual que é a melhor solução? Então hoje há um know-how de trocas entre nós, né, marceneiros, e comigo que sou designer de móveis planejados. Eu, desde pequena, eu falava sempre pro meu pai, pai, a gente lida com o sonho das pessoas. É uma coisa assim, fora do normal. A pessoa, ela sonha em ter a casa dela, aí depois ela sonha em vestir a casa dela. Então, eu tenho muito carinho, assim, muita tranquilidade de dizer que eu trabalho com o sonho do meu cliente. Então, ele vem com uma dor ou com um sonho de querer se organizar, de querer deixar a casa bonita, vestir a casa dela, é como se fosse a roupa, a marcenaria, os móveis planejados dentro da casa do cliente é a roupa, é a beleza, né? Depois vem a decoração, vem outros detalhes, mas a marcenaria ela traz onde você organiza, onde você deixa tudo bonitinho, sabe? E aí quando o cliente me procura, a gente pensa, vou fazer o projeto de móveis planejados, isso é uma dúvida muito comum dos meus clientes, eles acham que eu sou designer de interiores, não sou designer de interiores, eu sou designer de móveis planejados, eu vendo a marcenaria, eu vendo os móveis planejados, então às vezes o cliente vem, ele pensa no que ele precisa ali dentro da casa dele, no quarto, na cozinha, na lavanderia, a gente faz os móveis planejados para qualquer ambiente. E aí dentro disso, a gente faz um projeto dos móveis planejados, a gente senta com o cliente, vê se aquilo está adequado, a gente faz um briefing para poder ver como que vai ser feita a parte do interior, dos armários, para poder adequar todas as demandas que o cliente tem. Então, depois disso, a gente faz... Então, assim, eu falo para o cliente assim, não se preocupa com o projeto, faz o projeto do jeito que você sonhou. Nem que a gente precise, nos móveis planejados a gente consegue fazer muito isso. Dividir em etapas para você conseguir fazer o projeto dos seus sonhos. Primeiro a gente faz a parte de baixo, depois a gente faz a parte de cima, depois a gente faz algum outro movimento dentro da casa. Divide por etapas, a gente faz os orçamentos, eles são muito separados por móveis. Então assim, o cliente ele sabe o que ele está pagando nisso, naquilo outro. Não é assim, o ambiente ficou isso. Não, por quê? Você pode pensar, hoje eu faço guarda-roupa, amanhã eu faço criado, depois eu faço o painel da cama. Então a gente consegue fazer isso desejando do projeto que ele sonhou. Aí depois disso, a gente fecha tudo. O meu diferencial é que eu acompanho isso passo a passo na entrega. Então, quando a gente faz essa venda para o cliente, ele tem a preocupação de que vai ser entregue conforme ele comprou, conforme o projeto que ele desejou. E aí a gente faz esse acompanhamento para poder ser entregue da melhor maneira, do jeito que ele sonhou, para ele não ter contratempos
que indesejados. E nisso a gente também faz esse acompanhamento. Às vezes o cliente já vem com arquiteto ou com designer de interiores já com o projeto pronto. Os arquitetos e os designers, eles são super adeptos, eles são muito legais em relação assim, eles perguntam para mim também, Ju, o que você acha disso, o que a gente pode melhorar nisso? Porque o meu foco é os móveis planejados, então eu respiro móveis planejados. Então se o cliente fala para mim, eu tenho isso e isso, eu consigo encaixar ali dentro do móvel o que ele precisa para ele poder ter Então, os próprios profissionais, eles nos ajudam, nos perguntam para poder facilitar essa entrega também. Então, a gente tem muita parceria também com arquitetos e designers de interiores. Esse espaço foi um projeto de Deus na nossa vida, porque a gente não imaginava que ia ficar tão lindo, tão maravilhoso. Deus foi muito presente em cada detalhe. Não era isso que eu almejava. Deus me presenteou com muito mais do que eu pensava. Então, assim, cada detalhe assim são presentes. E é tudo com muito amor e carinho que a gente está aqui no Parque do Povo, que é a vitrine da cidade. Então, assim, estamos num espaço muito gostoso. Eu pensei tudo com muito amor e carinho para poder receber melhor os clientes, para poder estarmos mais afinados. É a minha casa aqui, assim, cada detalhe eu pensei para tudo funcionar, para você ver que pode funcionar na sua casa, com todos os detalhes que você sonha, porque assim, foi um projeto assim de Deus. A Mariana assim me ajudou em cada detalhe para a gente projetar minuciosamente as coisas. Então, estou muito feliz e quero assim transbordar essa alegria para os meus clientes e para os nossos amigos. Então, podem vir, venham nos visitar, porque você vai ser abraçado com muito aconchego aqui com a gente. Então, vem para cá, você vai ser surpreendido com um novo conceito de móveis planejados e sob medida.